O que eu fazia? O que eu fazia? Cadê o sorriso da mamãe? Mamãe vai botar esse café, peraí. Em casa, eles só vão pôr de sal mergulhando dentro do copo. Ele mergulha e põe. Calma aí que a mamãe vai botar aqui o leite. Calma que eu já vou, Tá aqui, cafezinho, mamãe. Calma aí, mamãe vai coisar pra você, tá? Não, peraí. Não, você pode derramar, amor de Deus. Vem cá. Daqui, então. Calma. Tá morrendo de fome. Calma. Ele tá com tanta fome que tá sem paciência. Vem cá, você tá morrendo de fome desse jeito, olha, sem paciência com a mamãe. Se pegar o pão pra você, ó. Pega. Aí, mamãe, toma. Que gostoso! Ai. Mamãe, meu amor. A doutora pediu pra mim acordar o Arthur. Tem uma criança sendo furada ali, gente, pra fazer exame. Pediu pra mim acordar o Arthur pra ele comer. Ela falou, mãezinha, ele tava dormindo. Ela, mãezinha, acorda ele, porque eu só vou dar alta se eu ver ele comendo, né? Aí o Tutu acordou, na mesma hora já começou a comer. Tipo, não seja por isso, doutora, tô comendo. Gente, tá detonando pão com café e leite. Mas também ele não come há mais de 20 horas. Há mais de 20 horas que ele não come nada. Gente, o Arthur tá almoçando. Eu já almocei, o meu foi feijoada. O dele foi carne cozida, batata, feijão e uma porção de fruta. Ele já terminou, né? Ele não quer mais comida. Aí eu tô dando a frutinha pra ele. Se bem que ele tá mais fazendo bagunça agora. Olha. Faz isso não, bênção. Ele comeu tudinho, né, meu amor? Troquei a fralda dele já e olha como deixou a cama. E agora já tá todo gaiato de novo. Eita, mamãe. Não puxa. São os eletrodos, não puxa. Estamos de alta. Tutu tá de alta, né, Tutu? Já tiramos os eletrodos dele. Aí, como é longe, gente, a gente mora em Lusiânia. E estamos em Goiânia. É muito longe, é quase umas 2h30 de viagem. Então, a gente tá esperando a ambulância. A assistente social já pediu um carro pra levar a gente, uma ambulância. E estamos esperando, né? Deixa eu ver a hora aqui.
9h19. Aí ela falou que até 1 hora é pra chegar, né? Mas talvez demore mais, talvez menos. Mas aí o Tutu já tá de alta, vai ficar no leito. Ai, calma, Romeu. Vamos receber todas as refeições do dia normalmente, como paciente. Mas aí vamos ficar aqui esperando. Já já ela chega em casa. Aí eu vou poder, eu sei que vocês estão perguntando o que aconteceu. Mas quando chegar em casa, gente, eu sento, explico tudo, porque foi tão na correria que eu não gravei o início, né? Que eu fiquei muito preocupada. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu com o meu Tutu. Mas foi sério. Mas ele tá aqui, ó, uma bênção já, animado, feliz, né, Tutu? Já são 4h48 e nada do carro vem buscar nós, né, Tutu? Mas, gente, já tá serelepe. Tá brincando, correndo, gritando aqui. Eu tento manter ele quieto, mas ele quer brincar. A gente tem que ir pra casa pra brincar com seus irmãos. Tô agoniada já. Queira Deus, a gente não passou mais uma noite aqui só esperando o carro pra levar nós embora. É ou não é? Não, né? O Tutu dormiu já pela 10ª vez. Ele já tava bem animado, brincou bastante, gente. Ele brincou tanto correndo aqui nesse hospital, agora foi dormir. E eu vou aproveitar e falar pra vocês, gente, que o rapaz aqui da assistência social falou que parece que veio. Primeiro ele tinha dito que não ia dar pra mim ir embora, né? Porque não tinha mais ambulância disponível pra me levar hoje. Porque pra sair daqui tem que ser de ambulância. Aí eles iam arrumar uma casa de apoio, né, para os pacientes, porque, vou falar para vocês, o hospital que eu tô é muito longe, é mais de 80 quilômetros longe de onde eu moro. Então não tem de maneira alguma como o Efraim vir me buscar, principalmente com os 4 meninos, e eu preciso voltar de ambulância. Aí ele veio, falou que não tinha como eu ir embora. Aí depois voltou de novo, falou que ligaram, dizendo que vai vir uma ambulância para buscar, para trazer uma criança. Aí eu vou junto. Finalmente em casa, gente, pensa na agonia que eu tava, uma vontade de vir pra casa logo. Então, vou mostrar as crianças que eu já tava com saudade. Tô brincando no carro, direito. Tutu já tá brincando ali pro chão, super saudável, tem nada, ele tá de boa. Já tomei um cafezinho. Eu cheguei em casa agora de manhã, né? Porque assim, ontem eu tava esperando o carro me buscar. Eu ganhei alta, Tutu ganhou alta 9 horas da manhã. Aí eles pediram um carro. Quando foi à tarde, eles responderam, disseram que o carro viria a partir das 7h30, por volta das 7h30. Quando foi 10 horas, eu liguei, eles falaram que o carro já tinha saído às 8. O carro chegou lá 3 horas da manhã. Eu acho que ele veio sendo empurrado pelo motorista, só pode, porque o carro que sai às 8, chega 3 horas da manhã e não é tão longe assim não. É longe. Porque a gente foi transferido, gente, a 80 quilômetros, um pouco mais de 80 quilômetros de onde eu moro pra lá. Corrigindo, gente, acabei de olhar, são mais de 200 quilômetros de distância. Então, mesmo assim, não levava esse estudo de hora, não. Pra ir, a gente levou cerca de 2 horas, um pouquinho, quase 3 horas. Mas, graças a Deus, já tô em casa, voltei. Agora de manhã eu cheguei por volta das 6 horas, no máximo 6 horas, que eu não olhei direto. Agora eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou sentar com vocês e vou contar tudo o que aconteceu, né? Por que o Tutu ficou doente assim de uma hora para outra, que no vídeo passado eu nem consegui concluir. Mas vamos lá que eu vou sentar para contar e explicar tudinho para vocês. Amores, todo cuidado com nossos filhos é pouco, né? A gente faz o melhor possível e ainda acontece situações, acidentes, incidentes que faz a gente correr com eles pro hospital. No vídeo passado, quem assistiu, deixei nos comentários, eu assisti. Foi o vídeo de eu faxinando o quarto, né? Eu faxinei o quarto, fiz aquela faxina, tava limpando lugares que geralmente eu não limpo. E eu peguei, gente, retirei da prateleira todas as coisas que tinham na prateleira e coloquei em cima da cama, né? E o Arthurzinho não estava aqui no quarto na hora. Ele estava lá pra sala brincando pra colar. Só que lá nesse quarto, aqui no quarto tinha um vidro de Nelsoro. É esse vidrinho aqui, gente. Ele vai pro mato, porque, óbvio, né? Só peguei ele aqui pra poder mostrar pra vocês. Mas realmente a gente joga ele fora, porque inclusive ele tá sem a tampa, não sei pra onde o Tutu largou a tampa. E o Tutu bebeu.
quantidade que tinha aqui, ó, tá vendo essa quantidade aqui? Foi a quantidade que ficou, mas também não tava cheio, tava mais ou menos por aqui assim, ó, mais ou menos no meio. Então ele bebeu uma cerca de 5 a 10 ml desse Nelsoro. Aí aqui diga, Gi, mas não é só soro? Gente, não é só soro, tá? Ele existe uma composição que é o cloridrato de nafazolina. Tem uns que é só soro, principalmente o infantil, tá? Mas esse nafazolina aqui, ele tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais dele é que ele para os batimentos cardíacos. Exatamente, eu tô falando aqui do jeito que a médica falou pra mim, olha, mãezinha, esse remédio, ele para os batimentos cardíacos. E se bebido em uma grande quantidade, gente, tem que correr logo pro hospital. E aí o Tutu bebeu. Só que o Tutu bebeu uma dosagem não tão grande, né? Graças a Deus. O Efraim viu. E quando eu tava limpando aqui, eu tirei tudo, coloquei tudo em cima do colchão. E eu não sei que hora, gente, eu não vi nem a hora que esse menino entrou. Eu sei que ele pegou. E o Efraim já viu ele já com esse negócio na mão, pegou da mão dele. E aí ele falou, ó, acho que o Tutu bebeu isso aqui. Aí pegou o Tutu, gente, o Tutu tirou um cochilo, né? O Tutu dormiu, ele quis dormir, aí ele dormiu, porque já era o horário do soninho dele. Só que aí ele dormiu, gente, muito, ele dormiu bastante. As crianças brincando pela casa, eu falei, criança, cuidado pra não acordar o Tutu. Aí eles brincando pra lá e pra cá. Enfim, o Tutu dormiu por umas 2 horas e meia, 3 horas, que geralmente não é tanto assim. Aí teve uma hora que ele deu uma acordada, né? Deu tipo um choramingo, acordou, eu vim buscar ele, fui pra dar almoço, isso já era 2 horas da tarde. Quando eu peguei ele pra dar almoço, ele pegou a primeira colherada e já tava caindo. Aí eu tentei dar a segunda, gente, ele não conseguiu comer direito, né? Ele comeu um pouquinho ali, mas morrendo de sono, como se ele tivesse passado muito tempo sem dormir. Aí eu peguei e falei, vai brincar com os meninos, botei no chão, nem passei pela cabeça. Falei, vai brincar com os meninos pelo chão, que aí você desperta, né? Coloquei ele no chão e vim pro quarto, achando que ele ia brincar. Só que não, ele tá lá deitado no chão, dormindo. Aí eu levei pra ele no colo, eu falei, oxe, tá botando ele pra dormir de novo. Mãe, ele tava deitado no chão, dormindo. Aí eu preocupei, porque eu vi ele mole, eu peguei ele tava sonolento, dei banho nele, até falei pra ele, amor, vou dar um banho nele gelado pra ver se ele acorda. Aí eu falei, não, dá um banho quentinho. Aí eu dei um banho morno, gente, ele não acordou, mesmo com o banho, ele ficava todo mole debaixo do chuveiro. Aí eu falei, não, vamos levar ele pro médico. E aí eu pesquisei, né, sobre o medicamento, que eu falei, então foi porque ele bebeu. Pesquisei tudo, aí eu vi realmente que ele tava com os mesmos sintomas. O Tutu tava sonolento, tá? Um sono bem pesado, na verdade. Ele, quando largava ele logo queria dormir. Também tava com as mãos e os pés bem gelados, gente, frio. Por mais que eu enrolasse ele na coberta, ele deixava ele cobertinho. Ele tava gelado, bem geladinho. Aí eu falei, não, vamos levar ele. Gente, eu saí de casa, eu peguei, botei uma fraldinha, uma roupinha nele, a gente foi levar ele na UPA, que é o mais perto, né, que eu fiquei muito preocupada. Levamos ele na UPA. Nem peguei nada pra mim, gente, não peguei roupa, não peguei escova de dente, não peguei nada. Fui pra UPA do jeito que eu tava. Porque na minha cabeça eu nem pensei em pegar nada também, peguei só os documentos dele e uma muda de roupa. E também não imaginava que ele ia ficar assim por tanto tempo, que a gente iria pra longe. Né? Nem pensei sobre isso. Quando eu cheguei lá na UPA, ele tava já dormindo de novo, porque ele foi dormindo, chegou dormindo. Aí o médico falou assim, não, mãezinha, o Nelsoro, o médico não, era um técnico de enfermagem. O Nelsoro, ele é só soro. Gente, mas eu conheço o Arthur. Eu falei, gente, não é. Eu falei assim, não, mas ele tá dormindo demais. Aí ele olhou pra mim assim, não, mas eu acho que ele tá só dormindo. Pra mim, eu acho que ele tá só dormindo mesmo, ele tá com sono. Eu falei, doutor, mas ele já dormiu muito. E aí, quando ele acorda, ele já começa a brincar, né? Aí ele, não, mas eu acho que ele tá só dormindo. Eu acho, porque Nelsoro é só soro, gente. É só um sorinho de colocar no nariz. Aí eu peguei e mostrei pra ele, ele pesquisou no celular e eu mostrei qual tinha sido, porque eu esqueci de levar isso aqui, né? Mostrei pra ele qual tinha sido. Aí ele falou, não, peraí. E deixou lá o Tutu. Aí mediu a saturação dele, tava até tranquilinha. Depois mediu os batimentos cardíacos, ainda estavam normais. Aí ele falou, olha, eu vou deixar ele lá em observação. Colocou ele na sala de observação. E aí eu vou ligou pra... Como é que se dá o nome? Pro SAC, né? Pro SAC. Aí lá eles informaram, não, deixa ele só sob observação e dá soro, só precisa disso. Aí o SAC falou isso pro doutor, pro técnico de enfermagem. Só que aí, gente, quando passou alguns minutinhos, a enfermeira voltou a medir a pressão dele
e também a saturação. Quando ela voltou, passou alguns minutos que ela voltou a medir, gente, o batimento dele já tinha caído bastante, né? Já tinha caído para 70 batimentos por minuto e a saturação também já estava bem baixa. E aí ele foi levado para a sala vermelha, né? Ficou lá, tinha até mais dois homens lá, um senhor que tava bem ruimzinho, e ele ficou lá também. Aí ele não acordou mais, Aí ele começou a ficar meio pálidozinho, aí eles ficavam o tempo todo olhando, medindo a saturação, medindo pressão, colocaram mais soro, falando, vamos dar mais soro pra ele. Aí foi que o médico disse, olha, mas a gente vai ter que encaminhar ele pra um hospital que tem UTI, porque aqui a gente não tinha principalmente pediatra, né, pra atender o neném. Aí ele chamou a médica, que tava em outro lugar. A médica foi lá, olhou ele, aí a médica falou que realmente esse remédio não era bom, que tinha esses efeitos colaterais. Aí ele começou a ter esses efeitos colaterais quando chegou lá. Quando não demorou muito, o carro levou, né, chegou pra levar a gente. E eu perguntei, por que ele precisava ser transferido assim, se aparentemente ele tava só dormindo, né? Eu perguntei. Aí a doutora me explicou o seguinte, mãezinha, esse remédio aqui, ele tem, todo remédio na verdade tem um pico, né? Aí é o seguinte, a pessoa toma e ele vai subindo os efeitos, por volta de 6 a 8 horas depois que a pessoa toma o remédio, é que é o pico. Ou seja, ele pode piorar muito e precisar de UTI, né? Porque como ele já estava com os batimentos de 70 batimentos por minuto e a saturação baixa, ele não poderia ficar num local que não tivesse uma UTI para ele, se acaso no horário de pico ele piorasse mais. Aí levou a gente pra Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Gente, é 214 quilômetros de distância daqui pra Aparecida de Goiânia. Então é muito longe mesmo. Geralmente, quando as crianças ficam doentes, a gente leva lá pra Santa Maria, que é mais perto. Só que como o Tutu precisou de atendimento imediato, a UPA pra mim era mais perto. Porém, Santa Maria é DF e Lusiânia é Goiás. E eles não mandam da UPA pra Santa Maria, porque é DF e DF não aceita. Mandaram pra Aparecida de Goiânia, que é muito mais longe. No decorrer do caminho, o Dudu teve bastante piora. Só que do meio do caminho pra lá, ele começou a ficar mais oscilando, né? Eles estabilizaram e ele ficou lá mais estabilizado. Não ficou tão pior. Aí a gente foi pra lá. Ele entrou direto e ficou na sala de enfermaria, né? Ficou na enfermaria. E aí ficou todos os atendimentos com ele, gente. O tempo todo cuidando bem dele. É um hospital muito bom. Quando chegou lá, a saturação dele, depois que ele começou a ser atendido, começou a melhorar. Colocaram um catéter na UPA, colocaram um catéter aqui na jugular, porque não estava conseguindo encontrar veia, porque ele estava muito desidratado. Já tinha muito tempo que ele estava dormindo. A gente foi lá pra Aparecida de Goiânia, saímos 2h30. Chegamos lá 5 e pouco da tarde. 5 e pouco da tarde. 8 horas da noite, né, eles tentaram pegar uma nova veia. Aí foi bem rapidinho, gente, aqui na mão. Super rapidinho. O Tutu, inclusive, deu uma acordada nessa hora, mas nem reclamou, gente. Chorou um pouquinho, mas não se mexeu, não fez nada. Ficou com esse negócio aqui, colocaram, furou ele nem se debateu nem nada. Então ali ele ficou dormindo, gente. O Tutu ao todo, desde a hora que ele tomou o remédio até a hora que ele acordou mesmo, assim, despertou, ele dormiu por um pouco mais de 15 horas seguidas, né? Que foi das 11h30 da manhã, aí foi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas. Foi 8, né? 21, 22, 23, 24, meia-noite. Aí 1, 2 horas da manhã, ó. 2 e pouco da manhã, então dá 15 horas e pouquinho de sono. Que ele acordou umas 2 e pouco da manhã e ainda deu uma petinha pra ele comer. Enfim, foi a hora que o remédio, no horário de pico, né, que ele deu uma piorada, mas logo ele começou a melhorar, que foi o organismo já eliminando a medicação que ele tinha tomado. Então foi muito soro, ele tava fazendo muito xixi, e o tempo todo soro nele, né, que é pra eliminar mais rápido. Então o médico cuidou dele muito bem, ele não teve assim, uma piora significativa pra dizer, meu Deus, meu filho ficou em estado grave. Graças a Deus, não, né? Porque ele tomou uma quantidade pouca desse remédio, não foi muito. Então, e detalhe, gente, quando eu cheguei lá no hospital, a médica falou, mais um? Aí o que? Mais um que bebeu Nelsoro? Ela falou que tinha chegado uma semana antes uma bebê de 1 ano que tinha tomado esse frasco inteiro de Nelsoro. O frasco inteiro.
Aí ela falou que a bebê ficou tão ruim, precisaram fazer lavagem estomacal nela. Ela ficou em coma, então ficou muito ruim. Ela realmente quase foi a óbito por beber isso daqui, né? Já o Tutu, ele bebeu uma quantidade pouca, graças a Deus não estava cheio. E graças a Deus o Efraim viu logo. Enfim, ele foi bem cuidado. Depois que ele acordou, gente, só melhora daí. Não precisou de medicamento, ele só precisava retirar o medicamento que estava na corrente sanguínea dele. Mas como ele tomou muito soro, bastante soro, foi saindo. E à medida que o tempo foi passando, ele foi só melhorando. Aí ele ficou sonolento ainda depois das 2 da manhã. Ele acordou, comeu um pouquinho de peta, sorriu, que ele não tava sorrindo, não tava fazendo nada, e voltou a dormir de novo. Acordou bem de manhãzinha. De manhã já acordou numa fome extrema, porque ele não tinha comido nada. Não tinha almoçado, não tinha jantado, não tinha lanchado. Ele acordou com uma super fome. E quando foi 9 horas da manhã a gente ganhou alta, né? Graças a Deus ele ficou bem. Só que a gente só demorou a sair mesmo de lá do hospital por causa da questão do carro, que teve que esperar o carro vir buscar a gente. Hoje eu não conheço ninguém em Goiânia. Não conheço ninguém em Goiânia. E meu bem não tinha como me buscar. Afinal de contas, gente, são mais de 3 horas de viagem. Tinha 4 crianças, os pneus do carro não tão bom pra estar saindo assim numa distância longa, né? Não é seguro. Então não tinha como ele ia me buscar mesmo. Aí eu fiquei lá esperando esse carro vir. E mesmo de alta, eu fiquei lá dentro do hospital, né? Mas graças a Deus ele tá bem, tá brincando ali com as crianças. Gente, ele tava lá como se não tivesse acontecido nada. Inclusive ganhou o coração de todo mundo. Porque pra todo mundo que ele olhava, ele tava rindo, tava mandando beijo. Ficava correndo no hospital. Ficava correndo pra lá e pra cá, brincando. Então todo mundo se apaixonou por ele. Gente, eu falo pra vocês. Uma das coisas que aconteceu lá, que eu até esqueci de comentar, foi que assim que a gente chegou na UPA, a assistente social, gente, foi lá falar comigo, né? Foi conversar comigo pra saber o que tinha acontecido. Eu até achei estranho, ruim, né? Responder esse tipo de perguntas como se você tivesse... as perguntas eram pra saber se você realmente tinha feito aquilo por querer ou se realmente foi um acidente. Porque infelizmente, é ruim a gente responder, mas infelizmente tem pessoas, né, que fazem isso, né? Que maltratam os filhos, que judiam, que tentam tirar a vida dos filhos de uma forma que não, né? Mas graças a Deus eu respondi todas, eles entenderam, né, que foi um acidente. Inclusive depois eles ficaram falando, não, mas isso acontece, às vezes a gente tem muita atenção, mas acontece, né, dessas coisas acontecerem, infelizmente, mas agora a atenção mais redobrada ainda. E ela ainda falou, olha, mas quando chegar lá, jogue esse remédio fora, que inclusive ele não é bom nem pra adulto. Porque meu marido usa, gente, que ele é muito ruim no nariz. Eu tenho um infantil, que é só o soro. Mas pra ele dormir, principalmente quando ele tá gripado, isso aqui é a única coisa que faz ele dormir. Porque ele tem apneias em excesso. Apneias terríveis. Então, é atenção redobrada. Né? Redobrada mesmo, quadruplicada. Se meu marido ainda quiser continuar com isso daqui, vai ter que ficar lá no banheiro, guardado. Esse aqui vai jogar fora porque tá sem tampa. Mas se ele for comprar outro, tem que ser bem guardadinho. Mas obrigada pela preocupação, principalmente as pessoas que estavam lá no Instagram, vieram daqui lá pro Instagram e ficaram perguntando, Gi, o que aconteceu? Eu não consegui responder ninguém, porque era muita pergunta, gente, muita gente perguntando. E aí eu não ia sair respondendo um por um, então eu falei, não, vou fazer um vídeo logo, que aí eu respondo as dúvidas de todo mundo de uma vez só, né? E aí quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho. Não consegui concluir o vídeo da faxina aqui do quarto, mas... a faxina ainda não tá concluída não, gente. Ainda tem mais coisa pra concluir, viu? Cheguei em casa, tomei um banho, porque como eu saí daqui de casa, eu não levei nada. Eu não levei muda de roupa, não levei escova de dente, não levei nada, gente. Nem ir lá no hospital, não tinha nem sabonete, não tinha água fria. Eu, misericórdia. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi tomar um banho pra tirar aquele negócio de cheiro do hospital. Meu Deus do céu, aquela agonia. Mas nunca mais, nunca mais, Senhor Jesus, guarde. Mas agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por ter cuidado dele. E agradeço a vocês pelo carinho, pela atenção que vocês têm, o cuidado que vocês têm pela nossa família, nas mensagens de carinho, tá bom? Muito obrigada, gente, por assistir esse vídeo, por ficarem comigo. Eu espero ter esclarecido. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todas, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.